Olá, prima Fátima voltou a nos ver, hein? Boa noite. Tudo bom? Daqui a pouco nosso 10 perguntas. Ô, Otávio, boa noite, tudo bem, meu querido? Obrigado por estar aqui e participar e acompanhar essa live, onde iremos falar muito sobre IA, inteligência artificial. Bora. Oi, Adri Araújo, tudo bem? Um abraço, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Rota aqui. Daqui a pouco o nosso entrevistado entra e a gente começa a nossa entrevista de hoje. Boa noite. Já vou chamar nosso entrevistado aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui na live. Ainda não. Ele ficou de entrar. Até eu falo que já estou. Que já estou na live. Peraí aqui. Vou ver se ele entra. Trouxemos esse assunto da inteligência artificial no mês de julho de 2023, com o Chris Ferri. Falou muito sobre a inteligência artificial na área governamental e na educação. E hoje vamos falar sobre a inteligência no nosso dia a dia. Tem muita pessoa com medo, achando que vai perder emprego, que tudo vai mudar. Tudo que é novo espanta, né? Ismael Pantá chegou aqui, nosso entrevistado. Já vou chamá-lo aqui para a nossa entrevista. Aqui, ó. Quer ver? Só vira para você a câmera. Opa, desculpa aí. Aqui pela roupa 10 perguntas. Hoje a nossa live, entrevista live, é com Ismael Pantá. Ele que é especialista em inteligência artificial. Boa noite, Ismael. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Como vocês estão? Todo mundo aqui. A gente que agradece você estar segunda-feira aqui com 10 perguntas e falar de um assunto muito importante. Acabei de comentar que em julho de 2023 eu trouxe aqui o Chris Ferri, lá de Brasília. Ele que é professor e pesquisador do Centro de Formação e Treinamento na Câmara dos Deputados. Ele falou muito sobre inteligência artificial na área da governança e da educação. Que você veio para falar ao contrário, veio falar para tirar o medo das pessoas que não sabem como é que se aprende, como é que se faz. Tem várias perguntas chegando, então está aqui contigo. Ismael, antes de começar com as 10 perguntas, eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua formação. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ismael Pantá. Eu sou engenheiro de inteligência artificial, Big Data, tá? Trabalhei em empresas como IBM e Microsoft. Vamos dizer assim, não me formei por completo, eu fui até o 4º ano de engenharia da computação, né? Porém, eu sou empreendedor na área de tecnologia já fazem mais ou menos 10 anos. Já tem 8 anos que eu trabalho só com inteligência artificial e grandes quantidades de dados, análises de dados gigantescos, né? Eu trabalho muito com startups, trabalho muito com inovação, tá? Eu já lancei uma startup, inclusive, que ia para os Estados Unidos, a gente acabou recebendo investimento, que é uma startup, inclusive, de inteligência artificial. A gente, mais ou menos, o que a gente fazia, eu vou explicar para vocês. A gente transformado mercados, né, mercados normais em mercados autônomos. Isso quer dizer, você entrava, né, comprava sem auxílio de ninguém, sem ter nenhum tipo de atendimento lá dentro, somente as câmeras e inteligência artificial puramente. Tá? Então, tudo que eu vou falar para vocês é de experiência e vivência. Tá? Vai ser bem didático, vai ser bem profundo o que eu vou falar, vou explicar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá?
E estamos aí para solucionar aí todas as dúvidas aí que vocês tiverem. Bom, já que você falou que pode perguntar, vou começar perguntando, então. Maravilha. Está chegando umas perguntas aqui. A primeira é sempre aquela básica. O que é inteligência artificial e como ela está presente no nosso dia a dia sem que a gente perceba? Bom, a inteligência artificial, a maioria das pessoas elas não entendem realmente o que é inteligência artificial por ser uma questão muito técnica, né? Como é que a inteligência artificial ela surgiu? Ela surgiu na década de 50, né? Pós Segunda Guerra Mundial, né? E aí alguns cientistas das universidades de Stanford, daquelas mais famosas, que inclusive existiam lá no Vale do Silício, né? Eles criaram algumas métricas para aprendizado de máquina. Isso quer dizer, você faria algoritmos inteligentes para fazer com que aquele algoritmo repetisse a mesma atividade diversas vezes, sequenciais. Então, você manda para ele uma ação, ele faz a repetição dessa ação sequencialmente. Então, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um algoritmo treinado para fazer certas atividades de maneira repetitiva. Porém, existem as inteligências artificiais generativas, ou AGIs, que a gente fala hoje como ChatGPT, entre outras inteligências artificiais, que elas são gerais. Isso quer dizer, ela pode fazer qualquer coisa, ela pode te responder qualquer tipo de pergunta que ela vai conseguir saber. Tá? Então, você pode perguntar para ela, ela vai responder. Se você quiser que ela gere uma imagem, ela vai gerar, conforme o que você pedir. Mas para isso acontecer, existe todo um processo técnico que acontece por trás. A gente, na linguagem techniquez, a gente chama de datasets. O que é o dataset, Ismael? Dataset é a grande quantidade de dados massivos que são treinados, tá? E eles ficam armazenados. Só que existe um tempo para amadurecer até essa inteligência artificial realmente ficar calibrada. Para você ver, por exemplo, um robô te ver, ou um robô saber quem você é, o que é uma face do ser humano, o que é um braço, o que é um livro, o que é um animal. Então a gente treina ele baseado em parâmetros. Então você vai treinando esses parâmetros até ele saber o que é. Tá? É que nem treinar, fazer a mesma coisa com uma criança ou um cachorro. Então você está treinando aquela criança e fala assim, ó, meu nome é papai. Então ele já vai saber o que é papai. Sim, né? sim. Você tem que andar, vamos dar um passinho de cada vez? Então a mesma coisa acontece com um robô, por exemplo. Tá? Só que a diferença é que são algoritmos, né? Algoritmos inteligentes. É o mesmo processo da mente humana. Então ele começa com um parâmetro pequeno, depois ele vai evoluindo para um parâmetro muito maior. Eu geralmente falo que o ChatGPT está muito à frente do tempo dele. É como se fosse uma criança de 14 anos. Tá? Mais ou menos o ChatGPT. Ele foi muito bem treinado, porém ele não sabe tudo. Ele tem que ser mais treinado. É por isso que tem o ChatGPT 1, 2, 3, 4, 5. Você está vendo as versões do ChatGPT sendo lançadas. Então, existe ali, né, sempre o parâmetro. E aí a pessoa pergunta, Ismael, a inteligência artificial é um robô? Não. Inteligência artificial e robô são totalmente diferentes. Um robô é um hardware. Né? O que é um hardware? São peças mecânicas. Sim. Tá? E como é que o robô processa? Aí tem a integração da inteligência artificial com a parte robótica. Mas para isso acontecer, você vai ter que treinar esse robô para ele saber. Tá? Então você vai ter que treinar a inteligência artificial dele e vai ter que deixar a parte mecânica responsiva. É como se tivessem vários sensores em cada vértebra do robô, para ele entender e treinar aquelas vértebras, ele saber o que tem que responder, um pé na frente do outro. E para ter esse tipo de ação, é um processo de muito treinamento de anos. Tá? A OpenAI, por exemplo, ela tem ali mais ou menos 5 anos já de criada. Ela foi criada em 2018, se não me engano. Tá? 2018, 2017, ela foi criada. Então, eles passaram muito tempo e era horrível o treinamento deles.
era muito horrível todo o processo. Parecia que você estava criando um monstro, né? Tudo que você perguntava para ele, ele respondia errado, né? Tinha muita falta de parametrização. Então, tudo isso tem que ser muito treinado. E hoje, por que está acelerando tanto as inteligências artificiais? Né? Por que está ocorrendo tanto isso? Porque as inteligências artificiais foi um longo prazo sendo treinadas. 5, 6 anos sendo treinadas. Para hoje, você lança uma nova versão, é rápido. Mas Entendi. até chegar nessa versão, demorou muito. Né? Então, a inteligência artificial, ela nada mais é do que um algoritmo, códigos, com bancos de dados, a gente chama de datasets, treinados, e os dois se juntam, o algoritmo consulta esses datasets, dessas informações, e essas inteligências artificiais, elas têm esse reconhecimento tão fantástico que tem hoje. Entendi. Né? Então, a inteligência artificial são algoritmos treinados. Nada mais do que isso. Tá? Só que existem... Eu vou evoluir um pouquinho mais, você vai falando aí as perguntas, que eu vou tirando todas as dúvidas sobre as inteligências artificiais e como elas podem impactar a nossa sociedade. Pode falar. O Alexandre, um grande amigo meu lá da Lopes, aliás, um grande empreendedor dentro da área de imóveis, e o meu outro amigo Rafael, daqui da Band FM, eles perguntaram aqui, eles mandaram as perguntas aqui, como é que você explicaria a forma simples, a diferença entre o IA e o robô? Você já falou, mas acho que gostaria que você falasse de novo, porque um deles que fez a pergunta acabou de entrar. Fica chato de não falar novamente. Uma pincelada. Claro. Tá bom, obrigado, Rafael. Obrigado, Alexandre da Lopes. Obrigado, Itani, da NH Produções Artísticas. Quem mais está aqui com a gente? A Nani Valente está aqui com a gente. A Yuki, minha grande amiga. A Juliana Osso. Muito obrigado, Juliana, de Salvador. Agora voltou a morar em São Paulo. Então, vamos lá. Uma pincelada. Como vocês... Pincelada. De forma simples. De forma simples e didática para vocês, tá? Então, robôs são hardware. Hardware é mecânica. É como se você tivesse um carro, só que você não tivesse Você tem um motor, só que ele não tem inteligência. Tem que ter alguém ali para conduzi-lo. Tá? A inteligência artificial é o condutor. É como se fosse você dirigindo o carro. Tá? Então, a inteligência artificial ela serve como condutor da peça robótica, do hardware, do componente mecânico. Tá? E cada componente mecânico, como, por exemplo, os pés, os braços, as mãos, eles têm sensores. E esses sensores são enviados para a inteligência artificial, que a inteligência artificial vai entender. Pô, esse sensor aqui tem que mandar... É o seguinte, esse sensor da mão tem que mandar para eu fechar a mão, abrir a mão, cumprimentar. Então, esses sensores são treinados. Cada um dos componentes do robô, da peça robótica, é treinada. Não é um robô por inteiro. Depois que passa todo o treinamento, por exemplo, a gente tem a parte de visão computacional, que é o olho do robô. Você tem câmeras ali dentro da peça robótica, então, que visualiza. Esse componente dentro da peça robótica, que é a câmera, ele vai mandar essa imagem para o servidor que está dentro dele, o computador que está dentro dele, para processar o algoritmo. Tá? E esse algoritmo vai identificar aquilo ali é uma criança, aquilo ali é um adulto, aquilo ali é um carro. Entendeu? Então, a visão computacional que está dentro do robô vai fazer o processamento através da inteligência artificial que está no computador. É como se tivesse um computador mesmo dentro dele. Tá? Então, ele tem um computador ali que processa tudo isso. Então, o robô é uma peça de hardware, é uma peça mecânica. Tá? A inteligência artificial se integra com ele, aí tem um treinamento e ele consegue dar vida a esse robô, né? Então ele consegue andar, ele consegue falar, ele consegue fazer o que você quiser que ele faça, ele faz. Tá? Tá certo. Então, tá certo. Olha, são 9 horas e 15 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Ismael Panta. Ele é especialista em inovação e inteligência artificial. Ismael, um grande amigo meu, Otávio, também gente boa, grande
foi do samba, mas ele gosta da engenharia, então desistiu do samba. Não sei se ele fez certo ou fez errado, mas ele está aí na live e mandou uma pergunta interessante também. A inteligência artificial pode pensar por conta própria ou está sempre dependendo de um humano para funcionar? Isso é muito importante. Está todo mundo pensando que a inteligência vai acabar com os empregos. A gente sabe que em 2050, diante de alguns relatos que a gente lê que muitas funções profissionais, muitos cargos profissionais irão deixarão de existir. Sim. Mas pessoas que estão achando hoje, a inteligência veio para acabar com a gente, teoricamente. Você pode explicar? Vamos lá. Na verdade, porque é que acontece? O Hollywood, ele generaliza muito, tá? Eu vou explicar para vocês por que a inteligência artificial ela pode impactar, sim, né, nos empregos, porém, é que nem a Revolução Industrial. Então, imagine a Revolução Industrial. Não existiam máquinas, não existia nada daquelas fábricas e tudo mais, tá? E aí ocorreu que algum inglês maluco foi lá e criou todas aquelas máquinas, industrializou toda a indústria e certos trabalhos que eram mais manuais não eram mais feitos manuais. Certo. E agora você só está indo agora para dentro das fábricas. É a mesma coisa. A inteligência artificial ela vai criar novos postos de trabalho, tá? Então, é por isso que a gente fala que preparem-se para se adaptar, se adaptem já a partir desse momento, porque você não pode impedir a revolução. A revolução industrial você não conseguiu impedir, hoje ela está aí. É a mesma coisa com a inteligência artificial, tá? Porém, eu vou explicar para vocês essa parte de se a inteligência artificial ela pode fazer as coisas sozinha e tudo mais, tá? Vou explicar primeiro o simples para depois ir para o complexo. Eu vou ir de baixo para cima. Primeiro, como eu falei para vocês, a inteligência artificial ela começa sendo treinada. Então, ela começa com parâmetros humanos, tá? Então, tudo que a gente passa para ele são ações para ele executar essas ações. Então, é o seguinte, se eu falo para ele executar aquela ação, ele vai fazer aquela ação. Se eu falo para ele executar, por exemplo, eu quero criar um texto de marketing, né, com esse parâmetro, ele vai criar. Tá? Então, isso foi treinado, foi pré-treinado. Então, isso é monitorado por seres humanos. Então, tem pessoas por trás monitorando. Agora, existem as superinteligências artificiais do futuro, que ainda não surgiram, tá? Que o pessoal fala muito que tem medo. Que aí o pessoal fala do John Connor, né? Lá do Exterminador do Futuro, né? São, a gente chama de inteligências artificiais gerais sem supervisão, tá? Então, isso quer dizer, não existe uma supervisão para essas IAs, e aí elas conseguem aprender automaticamente e elas conseguem tomar as próprias ações. Mas essas IAs, elas ainda estão em fase de teste, elas ainda não foram, vamos dizer assim, nem feitas, na verdade, né? Tem pessoas que já fizeram alguns algoritmos, já testaram alguns algoritmos, porém sem sucesso. O Google já foi um desses, o Facebook está desenvolvendo, inclusive teve alguns problemas aí com os algoritmos deles, que os algoritmos xingavam as pessoas, falavam até que ia matar a pessoa, né? O algoritmo. Porém, calma, pessoal, não fiquem. Porque o que acontece? Quando você treina mal um algoritmo e você deixa ele rodando por Deus dará, e você coloca alguns parâmetros neles, pode ser que ocorram alguns tipos de erros, né? E esse tipo de erro pode ser gerar alguns papos de ódio que eles aprendem dentro das próprias redes sociais, por exemplo, ou dentro do Google. Tem muita gente falando muita besteira na rede social. Então, por exemplo, o Facebook, né? Tem muita gente, e muita gente fala muita coisa. Então, ele aprende com essas pessoas, entendeu? Sim. Então, com base em alguns parâmetros que foram treinados, ele aprendendo o que as pessoas estavam fazendo, deu um erro lá, ele aprendeu algumas palavras, algumas coisas e deu isso daí, né? Porém, a inteligência artificial, quando ela é monitorada, quando ela é supervisionada,
ela é muito bem quista pela sociedade. Ela tem que ser muito bem quista pela sociedade, ela é de grande usabilidade. Porém, a gente tem que a gente tem que ter uma prudência, uma certa prudência, quando for utilizar inteligências artificiais, porque pode usar para desinformação, tá? As IAs, hoje em dia. Elas são feitas hoje, e tem muita gente hoje fazendo lives, por exemplo, como se fossem outras pessoas, para pedofilia, entre outras coisas. Tá? E isso daí já tem IAs que, por exemplo, você pode entrar numa live e você não saber quem é a pessoa, né? Mas isso daí a gente tem que ter muita prudência. Não são todos. Hoje está tendo um papo sobre regulamentação, né? Então você não vai poder utilizar a inteligência artificial de qualquer jeito, tá? Porém, é o que eu falo. IAs hoje não têm uma consciência própria. São humanos por trás, tá? E treinamentos por trás. Tem sim alguns papos da evolução da IA para não supervisionada, que é aquela que vai fazer, né, baseada no seu aprendizado, como se fosse um ser humano vivendo na sociedade, porém ainda não existe. O problema dessas IAs que não vão ter monitoramento vai ser o seguinte: você não vai poder saber que tipo de ação ela pode tomar, tá? Se ela não for conduzida, tá? Então esse é o ponto que as pessoas mais ficam com medo hoje. Porém, essas IAs de hoje, vocês podem ficar tranquilos, não tem nenhum tipo de problema, tá? Elas não têm nenhum tipo de perigo para a sociedade. É mais o humano mesmo que cria perigo, né, para a sociedade através da tecnologia, não a IA que vai estar criando esse perigo para a nossa sociedade. Entendi. Eu respondi? Não, você já meio que entrou no assunto, e a nossa pergunta, a quarta pergunta, ela veio de Ribeirão Preto, da minha prima Fátima, que está sempre com a gente aqui. Ela pediu aqui, eu estou com o meu computador aqui ligado, e aqui está vindo algumas perguntas. Eu já marquei algumas anteriormente. Muitas pessoas têm medo que a IA possa substituir os empregos. Você poderia falar como a IA pode, na verdade, criar novas oportunidades de trabalho? Você já comentou, já falou, porque é o humano que vai ter que continuar. Ela vai dar oportunidades. Agora, como você falou no início da live, tem que se atualizar. Senão, é o F2, né, que atualiza, nem lembro. Se não apertar o seu F2 ou 3, se não se atualizar, é normal. Sim, sim. Então, eu vou falar um pouco mais profundo disso, dessa parte, para vocês entenderem, tá? Quando você começa com uma nova tecnologia, quando você começa com um novo tipo de parâmetro na sociedade, as pessoas elas têm um certo medo, têm um certo, vamos dizer assim, né? Elas acham que vai perder o emprego e tudo mais, mas na verdade você não perde o emprego, porque seu emprego até vai aprimorar. O grande problema é em onde estão os donos dessas IAs. Quem são os donos, tá? Por trás. Esses caras têm um intuito de quê? Para que eles vão utilizar isso? O fator é sempre humano, tá? Então, esses caras podem usar para monopolizar certas áreas, tá? Então, por exemplo, certas áreas vão só ser só vão acontecer, só vai ser disponível se esses caras permitirem, né? Então a gente tem que ter uma certa prudência em inserir IAs muito avançadas, super avançadas dentro da indústria. E aí ocorre o que está ocorrendo com a Amazon, por exemplo, que 18 mil postos foram substituídos, né, porque a Amazon já está utilizando para robôs que carregam pallets, por exemplo, né, de um lado para o outro, tá? Robôs que pegam, por exemplo, os pacotes e distribuem, colocando numa esteira, por exemplo, tá? Mas tem tudo ali uma supervisão humana junto com esses robôs, tá? É claro que vai diminuir os postos de trabalho nesse tipo de ação, tá? De manufatura, por exemplo, de produtos, envios de produtos, essas coisas assim industriais. Infelizmente, vai ter uma degradação, uma diminuição da quantidade de pessoas que vai estar trabalhando. Porém, vão se atualizar com outros cargos de trabalho. Então, vão se extinguir uns cargos e outros vão ser criados. E vai ter muito mais postos sendo criados do que postos sendo tirados.
Então as pessoas confundem muito isso, pensando que, não, vou perder meu trabalho e tudo mais. Não, você não vai perder seu trabalho. Você vai ter que se atualizar, Sim. entendeu? Às vezes vai ser até bacana porque você vai estar em casa fazendo o seu próprio trabalho, com a inteligência artificial. Lá, você vai estar mandando ação para ela, ela vai só fazer um monte de ações lá, porque vai ter que ter uma ação humana por trás ali da IA, mandar ações para ela fazer aquela ação dentro do seu trabalho. Ismael, Né? Ismael, você pode monopolizar, mas não tem uma regulamentação? Não, ainda não. Eles estão regulamentando ainda, tá? Ainda existe um papo de regulamentação. Na Câmara dos Deputados ainda está regulamentando, o pessoal está falando já de regulamentar as IAs. Tá? Nos Estados Unidos e União Europeia, eles são muito pé atrás com isso. A União Europeia, por exemplo, ela tem uma lei de dados, de proteção de dados, muito mais feroz do que no Brasil e do que nos Estados Unidos. Não é qualquer empresa que entra lá, por exemplo, para fazer negócios de tecnologia. Você tem que ter ali um representante, você tem que ter ali sempre, né, aquele jogo, né, junto com os governantes. Né? Eu falo para você que a União Europeia vai ser um lugar que vai ter inteligência artificial, mas vai ser muito mais regulamentado lá. Né? Eles são muito mais organizados em questão de regulamentação de dados. Agora, Américas ainda não existem uma regulamentação própria. Como é que é? Lei de Proteção Geral de Dados. Tá? Ela já tá em implementação aqui no Brasil. Então, as IAs vão ter que se regulamentar, elas vão ter que entrar nessa onda, né, das leis de proteção de dados. Não tem jeito. Você não vai poder pegar qualquer dado, por exemplo, dentro das plataformas e sair treinando as IAs. Né? Então tem que ter um aval ali do usuário, né? Tem que ter uma regulamentação própria e já está em discussão na Câmara dos Deputados. Só que está parado ainda, não teve nenhum avanço ainda. Tá ainda, né? O que me estranha é que você falou nas Américas, né? Isso que me estranha, porque os Estados Unidos sempre saiu na nossa frente, né? Ele que sempre exportou. Porém, os Estados Unidos ainda protegem muitas empresas. Esse é o grande problema. Porque a maioria das empresas de inteligência artificial são dos Estados Unidos. Então, o que eles querem? Eles querem que quanto mais você avance, beleza, pega os dados aí do mundo e vai treinando. Que nem o Facebook fez. Né? Então, o Facebook ele foi processado pela União Europeia, foi processado lá na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, foi processado em um monte de países. Por quê? Porque eles não tinham uma lei regulamentadora de dados. E eles estavam treinando as IAs deles, né, para reconhecer certos parâmetros dentro da rede social. E aí, inclusive a Apple bloqueou certas atividades do Facebook por causa da falta de segurança dentro das plataformas do Facebook, Instagram e Facebook. Né? Bom, então... muita briga de cachorro grande. Briga de cachorro grande. E a Apple, ela hoje, por exemplo, ao invés de escolher a inteligência artificial, por exemplo, do Facebook, que é o Lambda, né? Sim. Escolheu o quê? O ChatGPT, que é mais seguro. Né? Por quê? Por causa exatamente disso. Né? Porque o Facebook ainda é uma plataforma que eles consideram ainda muito insegura em questão de proteção geral de dados. Tá? Então a Apple ela pode ser processada por qualquer coisa que o Facebook errar ali. Então ela escolheu, por exemplo, não sei se vocês acompanham a tecnologia, mas o iPhone novo 16 agora vai ser lançado com ChatGPT. Né? Então você vai poder apontar para um local e ele reconhecer, por exemplo, aquele local, ele vai dar para você, aquilo ali é o bar do seu Zezinho. Né? E ali ele vai já te mostrar o cardápio que tem no bar do seu Zezinho, para vocês terem ideia. Então, tudo isso. Eu tenho um aplicativo, desculpe minha ignorância, vamos dizer assim, eu tenho um aplicativo chamado Shazam. Eu estou na rua, eu vejo uma música, eu clico nele e ele já fala, essa música aqui é de tal pessoa e tal álbum. Já não é isso? Exatamente. Tá. A diferença é que vai ser visual, né? Tá. Ele vai pegar a foto que você for tirar, do print screen, lá da hora que você for tirar, do ambiente comercial, e vai ver tudo. Você não vai precisar de outros aplicativos, você vai ter a própria inteligência artificial. E nessa vai morrer muito aplicativo também. Aplicativos onde você busca, por exemplo, saber
um local, né, que você queira, pô, curtir um samba, né, curtir uma música, curtir, pô, comer alguma coisa. Então a inteligência artificial vai ser um assistente geral para você. Você vai poder descobrir qualquer coisa em qualquer lugar, em qualquer momento. Tá certo. Ismael, enquanto você toma sua água, deixa eu dar um abraço aqui aos apoiadores do programa. Ótimo. Não consegue. Meu grande amigo Wilton, da WJR Creative, obrigado. Ele é a pessoa responsável pelo design aqui do nosso banner. Muito obrigado. WJR Creative e WJR Fotográfica. O grande amigo nosso também, o André Curti, da Seiva. Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do planeta. Também é o nosso grande apoiador do programa 10 Perguntas. Nós estamos aqui no 4º ano, indo para o 5º ano de programa. Muito obrigado a todos. Nosso banner fica pronto, chega a semana que vem. Deixa eu ver aqui mais 2 apoiadores, mas daqui eu falo logo. Bom, as perguntas estão chegando. Minha grande amiga Sandra Deraco, o Otávio está dizendo, e quantos app gráficos como AutoCAD? Ele é engenheiro, então já dá quem tirar a sardinha para o lado dele. Obrigado, Otávio. Vou explicar para você, Otávio. Tudo bom? Vamos lá, vou explicar para vocês. O AutoCAD, inclusive, ele está lançando as IAs generativas dentro dos aplicativos gráficos. Tá? Já está surgindo alguns concorrentes do AutoCAD, né, entre outros aplicativos gráficos, inclusive, que fazem essa parte de vetorização, criação de bonecos tridimensionais ou ambientes tridimensionais, como games, né? Então, tudo isso agora vai ser aplicado. Quem não for para a inteligência artificial generativa, as AGIs, vai ficar para trás. Então, a AutoCAD, que eu sei, ela já está implementando, inclusive, o próprio prompt de comando dela dentro dos apps dela. Tá? Surgiu eu vi ali alguns posts, né, falando sobre isso. Eles estão começando ainda, estão iniciando, mas só que eles ainda estão muito resistentes porque o público é muito fiel, né? O público ainda quer mexer, pegar na mão ali, e eles não querem inserir tudo de uma vez, eles querem evangelizar as pessoas aos poucos, né? Para ir inserindo a inteligência artificial, porque se não colocar muito brusco, o pessoal fica muito com o pé atrás, né? E aí, por exemplo, vai matar a minha área, né? Então o pessoal da Autodesk, né, que é a dona do AutoCAD, eles têm muita ainda prudência ainda para aplicar a inteligência artificial, só que eles já estão aplicando, já tem uma área de desenvolvimento, né, uma área de pesquisa e desenvolvimento lá dentro, já aplicando isso dentro dos aplicativos da Autodesk. Tá? Otávio, espero que você tenha gostado da resposta do nosso querido amigo Ismael. Ismael, chegou aqui uma pergunta bem interessante. Eu tinha comentado, a nossa grande amiga Sandra Deraco, da Zona Oeste de São Paulo, está sempre com a gente. Seu marido Luiz Eisenrigue também, grande amigo meu de infância. Quais são os mitos mais comuns sobre o IA do que você gostaria de disseminar? É isso mesmo? Não, justificar. Desculpa. Produção, me ajuda. Desculpa. Oi? No final você pergunta qual edificar com o nome? Vamos lá. Quais são os mitos mais comuns sobre a inteligência artificial que você gostaria de desmistificar? Ah, tá. Os mitos é o seguinte. O primeiro mito é a inteligência artificial vai acabar com o mundo. Na verdade, não. Tá? A inteligência artificial ela não vai acabar com o mundo. Depende somente da gente a utilizar de uma forma muito, vamos dizer, certa, correta. Tá? Sim. A inteligência artificial, se ela for utilizada de uma maneira muito boa, sem ser para guerra, sem ser para nenhum tipo de situações que são, vamos dizer assim, muito bruscas para a sociedade, sim, ela pode ser utilizada para evoluir a nossa sociedade, inclusive tirar vários tipos de preconceitos, né, entre outras coisas. Por quê? Porque ali a gente vai identificar pessoas que estão tendo um perfil mais, por exemplo, racismo, né? A gente vai poder identificar pedofilia, a gente vai poder identificar assassinatos, vários tipos de coisas que a gente pode identificar
esses parâmetros para melhorar a sociedade. E aí, o que acontece? Quanto mais a gente tiver esse monitoramento através das inteligências artificiais, maior vai ser aquele negócio do cara, pô, não vou poder fazer isso aqui, não, né? Então, os criminosos, meu amigo, eles vão, a inteligência artificial vai tocar o pavor desses caras, entendeu? Mas você sabe que sempre tem o lado errado da história. Existem os hackers, né? Existem os caras que já produzem inteligências artificiais para fazer coisas maldades. Então, a gente tem que utilizar o quê? Sistemas de segurança da informação para aplicar para o quê? Reduzir essa quantidade, essa fricção da sociedade. Então, o que eu falo é o seguinte: colocar a segurança da informação em certas partes para identificar caras que estão distorcendo a IA, porém implementar algoritmos super inteligentes para identificar também certos parâmetros para a gente reduzir a taxa de criminalidade, né? Aumentar a produtividade humana, né? Para a gente aprender mais, inclusive. A inteligência artificial é excelente. Não vai ser como se fosse um Google, entendeu? A gente vai lá no Google e vê de qualquer forma. Vão ser o quê? Dados reais e dados verdadeiros. Não vai ter misinformation, entendeu? Falta de informação. Fake news dentro da IA, tá? Porque elas são treinadas somente com dados reais. Tá? Dados que vão poder o quê? Edificar você, edificar o seu conhecimento. Olha, uma pergunta interessante está chegando aqui. Minha grande amiga Cleide Polo, lá de São José do Rio Preto, ela mandou uma pergunta interessante aqui. Então, também lá na cidade dela, 50 graus na sombra. Como a IA pode ajudar a resolver problemas globais como as mudanças climáticas ou crises de saúde? Vamos lá. Isso daí é fantástico o que a IA vai fazer, tá? Você sabe que para certos pontos, quando você vai falar sobre medidores de temperatura, entre outras coisas, eles analisam dados, certo? A grande quantidade de dados massiva de climática que existe no mundo, ele pode procurar padrões e pode identificar antes de acontecer, por exemplo, um desastre natural, tá? Então, vamos dizer que daqui a pouco vai chegar uma grande tempestade solar, tá? Ele vai identificar que existe uma grande variação. Então, vão ter ali a gente chama de internet das coisas. Não sei se vocês já ouviram falar desse parâmetro. Mas existem sensores que são distribuídos por toda a Terra, em cima dos prédios, em grandes vales, né? Sim. E aí ele vai identificar o quê? Ele vai identificar as mudanças climáticas, os padrões de mudanças climáticas. Então ele vai fazer essa análise e vai dar o seguinte, esse padrão identificou o seguinte, que isso aqui pode ocorrer daqui a tantos dias. Então a IA ela vai analisar e já nos dá os padrões já prontos do que pode acontecer, tá? E também identificar onde a gente pode melhorar, por exemplo, lugares onde tem mais lixo, poluição, tá? Então ela pode fazer análise de vários dados. Isso tudo com sensores e também com câmeras, tá? Então a gente pode identificar, por exemplo, se a cidade está muito poluída, se os rios estão muito poluídos, né? Através das câmeras, através dos sensores que vão estar distribuídos em todos os lugares. E a IA ela vai ser responsável por identificar esses padrões e já nos dar a solução para isso, né? Aquele lugar ali, o Rio Tietê, está tendo uma acidez muito acima do normal. Então a gente vai ter que fazer tal ação lá dentro. Então ele já vai dar o seguinte, a solução para você. Você precisa fazer isso, já tudo pronto para você. Então, o bom é que os governos eles já vão estar prontos, né, para fazer essas ações, eles já vão saber o que fazer. Esses dados eles podem ser públicos. E as pessoas vão saber o seguinte, que tipo de ação pode ser feito no Rio Tietê para tirar toda a poluição lá, né? E aí eles vão dar já esse padrão, esse parâmetro, né, para os governantes já fazerem isso, tá? Então a IA ela vai ser de muito boa usabilidade para a gente. Ela não vai ser somente uma destruidora de
de lares ou destruidora de... né? Tem muita gente até que vai utilizar a IA, para vocês terem ideia, como namorado. Tem gente que é sozinho e quer utilizar para ser namorado. É muito engraçado. Aí, o pessoal está fazendo... Hoje tem IAs para relacionamento. Inclusive, depois, no final, eu vou procurar aqui uma IA para vocês e vou compartilhar. Se vocês quiserem conversar, por exemplo, com Aristóteles, se você quiser conversar com Albert Einstein, você pode conversar dentro dessa IA. É muito bacana. Bom, são 9 horas e 41 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda. Hoje entrevistando aqui dentro 10 perguntas o Ismael Panta. Ele que é especialista em inovação e inteligência artificial. Olha bom, você está falando de aprendizagem, né? Bom, a gente pode aprender a IA sozinho, precisa ser ensinada. Como funciona o processo de aprendizagem? Tem que ser... Me perguntaram aqui, tem que ser nerd? Não tem que ser nerd. Você só tem que estar com a cabeça aberta para aprender. Por quê? Inteligências artificiais, você não vai precisar desenvolver uma inteligência artificial. Até para você ser programador, você não vai precisar mais contratar um programador daqui a pouco. Né? Você vai poder fazer o seu próprio programa, você vai poder fazer a sua própria tecnologia, sua própria IA, seu próprio assistente de inteligência artificial, sem pegar nenhum código de linguagem, programação. Você só vai falar para ela o seguinte: eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Ela vai criar para você e você só vai lá e aplica. Né? Só que hoje você ainda tem que ter um nível de conhecimento. Né? Por exemplo, eu quero fazer uma página HTML. Faça uma página HTML para mim. Agora, como é que eu vou colocar no servidor? Então você vai perguntar para a IA, como é que se sobe um código HTML no servidor para o meu site ficar ativo? Então, tudo isso ela vai estar te ensinando. Então você tem que saber o quê? O passo a passo. Né? É como se fosse um roteiro de um filme. Você vai seguir, primeiro você tem ali a entrada do filme e tem o desenvolvimento daquele filme e o final do filme é a solução pronta. Tá? E a mesma coisa de outras áreas, como marketing, né? Como design, como arquitetura. Tudo isso você vai poder fazer sem ter nenhum tipo de habilidade naquela área. Tá? Isso vai ser fantástico para as pessoas que não têm conhecimento técnico em certas áreas e que querem realmente se tornar um artista, né? Ou querem se tornar um personal trainer, né? Então, por exemplo, você pode usar IA para te treinar, para fazer várias atividades. Né? O Otávio aqui mandou uma mensagem. Na aviação já deve estar bem em uso. Eu não lembro se foi em relação à pergunta anterior sobre crises climáticas, de saúde. Eu não entendi. Otávio, me fala qual a pergunta, porque como foi atualizando, eu não sei se... às vezes o Instagram demora um pouco para atualizar. Eu não sei qual foi. Eu sei que a pergunta anterior foi sobre áreas de saúde e clima, né, que você comentou, e agora sobre aprendizagem. Se você puder escrever, ficarei muito contente. Vamos aproveitar que tem dois grandes advogados, um de Salvador, uma advogada Verusca, já esteve aqui comigo 2 vezes, gente da melhor qualidade, e também o Oswaldo Arruda. É uma pergunta que a gente fala, aonde está a acessibilidade em cima dessa pergunta, em cima do que é feito hoje. Por exemplo, podemos confiar em decisões tomadas pela inteligência artificial, por exemplo, em diagnósticos médicos ou em decisões judiciais? Podemos, se bem treinada, sim. Tá? Hoje, a gente está em fase de treinamento. Por exemplo, o Google ela tem uma empresa chamada DeepMind AI, que está já trabalhando para a cura, por exemplo, do câncer. Então, a gente vai saber identificar o genoma do câncer e atacar onde ele está, já no estágio inicial, já identificar e já atacar a célula cancerígena. Né? Certo. E ele vai utilizar micro-robôs. Os micro-robôs geralmente são utilizados, né, o pessoal já chama de... É que eu não estou lembrado agora o nome. Mas esses micro-robôs, eles vão ser utilizados para atacar a célula cancerígena. E já podem também ser utilizados também para fazer também a parte de operações. Né? Por exemplo, eu quero fazer uma operação para retirada de um tumor ou para
para uma cirurgia de coração. A gente Certo. pode treinar tudo isso. Só que a IA, hoje, ela é utilizada na área de saúde para identificar, por exemplo, células que estão com alguma distorção, né? Que estão com algum tipo de problemas, ou células cancerígenas, células, por exemplo, se a pessoa tem câncer no seio, ou algum tumor, né, no corpo dela. Então, por exemplo, o médico já vai tirar ali, né, um teste, ele vai fazer aquela análise e já vai dar a solução para ele. Ó, isso aqui é realmente a pessoa tem esse problema aqui, a célula está com uma discrepância, né? Então, tudo isso é treinado. Agora, para fazer operações, para já tocar no corpo humano, não. Tá? Ainda não está pronto ainda. Certo. Tá? Mas eu vi um dia desse, acho que não foi um Fantástico, uma pessoa operando de longe. De longe. Isso daí não é inteligência artificial. Ah, certo. Isso daí são braços robóticos, né? Então ele tem a automação de longe. Então é com a ajuda, inclusive, do 5G, que é a tecnologia mais rápida hoje de internet. Então ela está fazendo cirurgia, ele está pegando ali um braço mecânico, ele tem ali como se fosse uma luva virtual, né? Que ele insere ou no ambiente mecânico, que ele manipula, né? Ou ele pega um próprio óculos virtual e tem ali, ele está visualizando e está visualizando onde está o local, já tem uma câmera mirada, né? Sim, sim. E aí ele fez a cirurgia automaticamente. Isso daí eu vi, inclusive, mas isso daí já existia já, só que ainda não tinha sido feito ainda nenhum tipo de cirurgia. Essa foi a primeira cirurgia feita, né? Mas só que já estava em treinamento, o pessoal já estava vendo, mas estava esperando aí a tecnologia 5G chegar. Tá? Entendi. Ismael, você falou sobre os diagnósticos médicos, mas você não falou sobre as decisões judiciais. E tem dois advogados poderosos aí na live. Obrigado, Verusca, mais uma vez, e doutor Arruda, Oswaldo Arruda. É o seguinte, existe o processo, eu conheço inclusive várias IAs judiciais hoje, tá? Tanto nos Estados Unidos como na Europa. Os advogados não vão ser afetados diretamente, mas só que vai facilitar a vida deles, tá? Nesse momento. Até o momento em que surgirem os robôs, né? Robôs onde vão ter ali os parâmetros rodados, e aí vocês vão ter que competir com os robôs. Robôs já com IAs prontas, tá? Porque tem certos tipos de ações que você tem que estar fisicamente, por exemplo, no tribunal, né? Que, por exemplo, uma IA que está dentro de um ambiente virtual não vai poder julgar, tá? Só que ela vai dar o quê? A melhor solução para aquele caso. Então, por exemplo, baseado no padrão, né, daquele processo, daquela ação, então ele já vai dar a solução, ele já vai dar os artigos, ele já vai dar por exemplo, a Constituição, que está escrito na Constituição, ele já vai dar para você já a solução. Sim. Ele vai ser como se fosse um assistente jurídico. Tá? Não vai ser como se fosse um advogado, mas um assistente jurídico. Sim. Hoje em dia, tá? Até 2025. Aí, 2030 para frente, aí eu não sei, tá? Porque aí pode complicar para vocês, sim. Tá? E vocês vão ter que competir com robôs. Robôs e IAs já treinadas, né? Aí vai ter o robô, por exemplo, que vai defender o cara, e vai ter o robô que vai julgar ali. Mas juízes em si, não creio que vai ocorrer uma troca, vamos dizer assim, uma troca dos juízes por robôs, por exemplo. Eu não creio. Tá? Porém, advogados, eu creio que sim. Tá? Advogados, pode ser que ocorra isso. Sendo bem sincero. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Rodrigo Bresser Pereira, ele que é da Bresser Asset, a gestora independente de fundos com foco no mercado de ações. Com mais de 15 anos em excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações de multimercados. Bresser Asset. Obrigado, Rodrigo, toda a equipe, a empresa que mexe no mercado de ações, que vem apoiando o programa 10 Perguntas. E para a Arraial Carnelos Vargas do Amaral Advogados, um grande escritório que trabalha comprometido com ações de causas sociais e completa 10 anos de atuação na área criminal. Obrigado também a Dona Flávia, ao Guilherme, a todos do escritório que vem aqui, já estão comigo há 4 anos apoiando o programa.
Ismael, assim, eu vi aqui, enquanto estava explicando, eu recebi a minha produtora mandou, olha, tem algo sobre um arquiteto aí, veja aí. Os arquitetos e engenheiros estão tudo preocupados. Vamos lá, o Marcelo escreveu aqui. Arquiteto de software pode ser substituído pela IA, já que ele sabe passo a passo? Na verdade, não é que a IA pode substituir um arquiteto. Podem surgir novos arquitetos sem ter nenhum tipo de habilidade arquitetônica ou fazer uma faculdade, né? Você pode utilizar a IA para desenvolver projetos arquitetônicos. Então, por exemplo, você tem que ter uma certificação para você ser um arquiteto, você tem que ter ali, né, participar de uma comunidade ali, onde você tem uma... Não estou lembrado o nome da carteirinha lá do arquiteto. Porém, você pode utilizar, sim, como um assistente para aprimorar e melhorar ainda seu trabalho, tá? Hoje em dia, né? Aí, depois dos robôs, aí a gente vai ter ali as impressões, né? As impressões 3D, que hoje a gente tem ali grandes impressoras 3D gigantescas, já imprime em casas, por exemplo. Por exemplo, um robô ele pode fazer essas impressões, né? A IA pode fazer essas impressões, tá? Então, tudo isso pode ser utilizado, sim. Todo esse componente, né, pode ser utilizado, as IAs generativas junto com, por exemplo, a impressora 3D. Tá? Sim. Então, pode sim ser utilizado para montar casas, desenvolver casas. Né? Hoje também tem alguns robôs que estão sendo construídos para ajudar, inclusive, os arquitetos, né, a desenvolver aí as casas. Né? Você não vai precisar nem mais de um engenheiro civil, né, daqui a pouco, somente arquitetos mesmo, entendeu? Com engenharia civil, o cara vai ter que ter uma parte de uma análise ali, pode ser ter só alguns especialistas que fazem algumas medições, coloca na IA, ela faz toda a parte de medição, né? Então, assim, hoje a gente não vai precisar disso. Acho que em 5 anos, em 6 anos aí, a gente pode até discutir sobre novas coisas que podem surgir. Porém, hoje, não. Não vai ser substituídos os arquitetos, não vão ser substituídos os engenheiros, até porque a IA não está tão avançada assim. Mas já, como fala minha mãe, já coloca a barba de molho, seria isso? Exatamente. Você já tem que se capacitar com IAs, né? Já fique já ligado, né, nas tendências de IA junto com arquitetura, junto com engenharia civil, tá? Porque é muito importante, tá? E, inclusive, você está sempre à frente, né, da sua área, do seu mercado. O Otávio voltou aqui, eu pedi para ele falar qual foi aquela pergunta que ele nos falou ali. Sobre a aviação, se a IA pode antecipar as situações que causam pânico. Acho que foi o que aconteceu, inclusive, agora com esse avião não lembro qual companhia, um problema, e que, lógico, que a IA poderia estar à frente disso e avisar, olha, se bem que quando está ali em cima, eu não sei, mas no caso, você pudesse responder. Pode sim, é a mesma coisa que um robô. Vamos dizer assim, dentro da aeronave, eu já trabalhei inclusive, né, na Varig. Dentro de uma aeronave você tem vários sensores. Esses sensores, eles identificam vários tipos de panes dentro de um ambiente navegacional. Tá? Então ele tem ali o sensor das asas, o sensor do corpo, né, o sensor do flap, o sensor das turbinas. Então, ele pode identificar se existe algum tipo... Assim que ele ligar, por exemplo, uma turbina, ou assim que ele começar, ele já pode identificar o quê? Pô, isso aqui está dando algum tipo de problema. E aí, mesmo que aquele sensor você levante voo e não identifique, ele vai identificar antes de levantar voo. Né? Porque ele vai fazer uma análise de todos os sensores em tempo real. Ele vai fazer como se fosse uma varredura. Tá? E vai te dar já a solução. Ó, seguinte, tá com um problema aqui, né? Apitou esse sensor aqui, esse sensor não está funcionando bem. Então ele já vai dar a solução para você, já vai falar para você que essa aeronave não está com um bom desempenho. Entendi. Bom, isso também é a curto prazo ou depois de 2030? Não, isso daí já pode ser implementado já para ontem. Isso daí já existe. Tem já algoritmos inteligentes que já podem dar esse tipo de solução.
Isso eu posso te Mas afirmar porque eu já desenvolvi tecnologias com IoT e inteligência artificial. interessante, interessante. Tá Hum. certo. Tá todo mundo perguntando, eu vou tentando aqui, porque nosso prazo começa a diminuir. Acho que sobre a carteirinha do arquiteto, chama CAL. Acho que é certificado arquiteto, acho que é isso. Eu acho que É, foi isso que eu entendi, nosso amigo Otávio. deve ser isso. Olha aqui, Isso. como você enxerga o futuro da IA? Quais são as inovações mais empolgantes que podemos esperar para os próximos anos? E até agora, para mim, depois de 2030, não tem nada empolgante, mas, em todo caso, como você é da área, por favor. Hoje, as tecnologias mais empolgantes que tem, por exemplo, você tem agora o Atlas, né, da Tesla, né, que é um novo robô do Elon Musk, né, que está sendo desenvolvido para fábricas, mas ele está querendo também colocar para dentro de casa, para fazer tarefas dentro de casa. É uma tecnologia bem empolgante, porque você pensa num... Você, por exemplo, você não tem dinheiro para ficar pagando todo dia uma pessoa. O robô vai lá e faz para você, tá? Vai tirar dinheiro de algumas pessoas que trabalham, né, com serviços de casa? Vai, né? Porém, você não vai precisar ficar pagando todos os meses. Isso é uma tecnologia bastante bacana. Assistentes virtuais hoje, tem o Strawberry, que está lançando a nova versão da OpenAI, que vai resolver muitos problemas matemáticos bem complexos, né? Que está surgindo, se eu não me engano, ou vai ser no final do ano agora, né? Que o CEO da OpenAI já está falando sobre Strawberry, tá? E vai ser um modelo muito mais largo, muito mais escalável da inteligência artificial. E você vai poder resolver qualquer tipo de problema matemático, físico, inclusive de arquitetura, né? Que o pessoal está falando bastante sobre arquitetura, vai resolver muito problema de arquitetura, né? Muitas, por exemplo, você vai poder desenvolver um aplicativo sem piscar, assim, em 5 minutos você desenvolve um aplicativo com essa nova tecnologia que está sendo lançada agora, né, que é a nova versão da OpenAI, que é o Strawberry, tá? Que eles chamam o ChatGPT 5.0, né? Tá? Que é a versão Strawberry com o Orion, né? Tá? Então, tem bastante coisa sendo lançada bem bacana. Tem já um robô, inclusive, que eu postei, depois se vocês possam, eu vou fazer um merchan aqui da minha página, que é a Scale Rocket AI, né, que eu postei lá, que tem já um robô que já está sendo assistente de casa das pessoas lá. Muito bacana aquele robô. Só que ele não tem ainda uma mobilidade muito boa. E ele identifica o que? Os padrões, você não precisa falar com ele, conversar com ele. Ele entende só de você fazer gestos. Né? Por exemplo, você quer brincar de pedra, papel, tesoura. Você pode brincar com ele. Nossa, Ele pode pegar uma bolsa para você. você foi longe agora, hein? Foi longe. Foi longe. É muito bacana esse robô, né? Não estou lembrado do nome dele agora. Porém, se você acessar lá a página da Scale Rocket, você vai ver lá que as tecnologias são muito bacanas lá. Tá? A gente está sendo lançado muitas tecnologias de inteligência artificial bacana, inclusive na área de filmes. Você não vai precisar mais, por exemplo, né, ter uma Disney da vida ou uma Amazon da vida fazendo filmes. Você vai poder fazer seu próprio filme. Você vai poder lançar sua própria produtora cinematográfica de filmes, só desenvolvendo com inteligência artificial. Né? É claro que agora você só pode até 10 segundos, 5 segundos aí desenvolver, né, vídeos separados, porém a IA está bem avançada e está bem evoluída em questão de produção cinematográfica. Dá até medo, às vezes, né, da gente ver o quão vai tirar muito rápido, por exemplo, empregos de pessoas que vivem, por exemplo, da cinematografia. Né? O Tyler Perry, que é um dos grandes aí do mercado de cinematográfico de Hollywood, ia investir 2 bilhões de dólares no estúdio dele, lá em Atlanta, na Georgia. Ele simplesmente cancelou por causa do Sora, que é a nova IA cinematográfica da OpenAI, né? Que vai ameaçar aí, né, o mercado. Daqui a 5 anos, você provavelmente vai poder fazer seu próprio filme. Interessante.
para fazer uma brincadeira com o arquiteto e o meu amigo engenheiro Otávio. Otávio, é o seguinte, se eu te contratar para fazer um orçamento, se você vier com um número muito alto, esses logaritmos aí da economia vai cortar pela metade. Então, pensa bem para não perder emprego. Grande amigo Otávio. Ismael, antes de eu formular aqui a 10ª pergunta, eu gostaria que você falasse os seus contatos para as pessoas que possam fazer conexões futuras com você, se eu pedir mais informações sobre essa área tão... Eu vou digitar aqui. O primeiro contato meu é o @IsmaelPanta. Okay. IsmaelPanta, que é o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Tá? Eu parei um pouco de falar sobre as IAs lá dentro, sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, porém a gente está lançando agora a Scale Rocket AI, que é a minha plataforma de inteligência artificial, e aí a gente está falando muito sobre IAs lá dentro, né, sobre novas tecnologias que estão surgindo. Então, se o pessoal quiser acompanhar sobre tecnologia de uma maneira didática, não vai ser uma maneira técnica, mas vai ser didática, vocês podem acompanhar lá nosso perfil também da Scale Rocket AI, que eu vou deixar aqui. Inclusive, a 10ª pergunta é sobre isso aí. Se alguém quiser começar a aprender sobre a AI, quais são os primeiros passos e recursos que você recomendaria? Tá bom que você já está falando dela, né? Você não precisa hoje contratar um curso, sendo bem sincero, tá? Para você aprender sobre inteligência artificial. Você precisa saber quais são as ferramentas, porque tem muita ferramenta hoje no mercado, né? O ChatGPT ele não vai dar o nome dessas ferramentas para vocês. Então, eu aconselho seguir páginas que mostrem quais são as IAs disponíveis hoje no mercado, né, como a Scale Rocket, entre outras diversas que existem aí. Tem muita gente falando sobre inteligência artificial. Eu falo que são os gurus da inteligência artificial. Eles entendem sobre como funciona a ferramenta, mas não entendem como funciona a inteligência artificial, né? Então, eu aconselho vocês a buscarem pessoas que tenham profundidade. Inclusive, tem um cara muito interessante, que é o Marques Brownlee, que é um especialista em inteligência artificial. Depois vocês seguem ele lá no YouTube. Ele fala muito sobre isso, sobre inteligência artificial. É tudo em inglês, tá? Quem quiser colocar lá para traduzir, você pode traduzir. Mas ele fala bastante sobre muitas coisas de uma maneira super didática. Você vai aprender muito com ele, tá? Marques Brownlee, tá? Se vocês quiserem, depois eu deixo lá no meu Insta, lá no Marques Brownlee, marco ele lá e vocês seguem ele. Nós comentamos aqui no início sobre a regulamentação, né? Os europeus estão ali focados, aqui as Américas já estão um pouco perdidos, o Oriente Médio a gente acabou não comentando. Oriente Médio nada. Eles são totalmente livres para desenvolver o que eles quiserem. Eles não têm nenhum tipo de regulamentação ainda. É um perigo, então. Porque a regulamentação deles é que nem a China. Você vai pegar a China ela tem patentes, só que ela não tem regulamentação quanto a IA. Você viu a quantidade de inteligência artificial? Eles são os caras mais avançados em questão de inteligência artificial hoje no mundo. Estão à frente dos americanos. Eles geram muito mais ferramentas, muito mais robôs em grande escala do que os Estados Unidos hoje. A Europa, eu falo que a Europa está quase no mesmo patamar do que a América Latina. A Europa não gera tantas empresas de tecnologia com inteligência artificial. Ela tem mais empresas avançadas, sim, porque eles têm mais dinheiro, né, para investir nessas áreas, porém, eles não estão tão avançados assim quanto a China, quanto a Índia. Até a Índia está mais rápida do que, por exemplo, a Europa. Para vocês terem ideia em questão de inteligência artificial, tecnologia. Os indianos são os caras mais inteligentes quando se fala em tecnologia fora do polo China e Estados Unidos. Tá? É mesmo, Agora, por exemplo, então você está ratificando uma coisa que eu vou falar para você. Eu fui ver o preço de um iPhone, o rapaz falou, olha, o iPhone é legal, mas operacionalmente a Samsung está anos-luz na frente. É isso mesmo? Hardware, né? Em questão da câmera deles. Em questão da câmera, das integrações, né? Porém, em questão de durabilidade, Apple sempre foi a que mais, né, a gente pode ficar certificado. Porém, a Samsung,
ela tem alguns problemas no hardware dela, né? Então ela lança muitos telefones muito avançados e tem também os telefones meio termo, né? Então, somente os telefones mais avançados é que estão integrados hoje com inteligência artificial, que é o Galaxy S23, S24 hoje, que estão integrados com inteligência artificial hoje. E as câmeras, elas já vêm, a maioria das câmeras, por exemplo, da Xiaomi, por exemplo, que é a minha aqui, já vem integrado com inteligência artificial, você pode reconhecer, por exemplo, um rosto, né? E existem duas áreas dentro da inteligência artificial, tá? Que eu vou explicar para vocês. Existe Machine Learning e Deep Learning, tá? Que são duas tecnologias diferentes, duas áreas diferentes. O que é Machine Learning? A gente chama de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é quando a máquina aprende os parâmetros ou textos, né? Como o ChatGPT faz. Agora, o Deep Learning, ele aprende voz, ele aprende visão, ele aprende fazer uma análise do mundo, ele aprende sobre sensores, tá? Então, essas duas metodologias dentro da inteligência artificial, elas se juntam. E aí você surge aí as AGIs, que são o ChatGPT, né? São esses grandes modelos generativos gigantes de inteligência artificial, esses algoritmos gigantes, né? Que tem hoje, inclusive, o maior servidor de inteligência artificial do mundo é do Elon Musk, para você ter ideia. Ele lançou agora a xAI, né? Sim. Que é ele lançou lá um parque de servidores de inteligência artificial maior que existe hoje no mundo. Se não me engano, ele gastou uns 4 bilhões de dólares para montar esse parque. E a OpenAI tá assim, né? Tá com medo, né? Do Grok, né? Que é a inteligência artificial do Elon Musk, avançar mais do que a OpenAI. Ele tá sempre um passo à frente, né? Ele só precisa brigar com ele. É aquele negócio, né? Na verdade, o Elon Musk ele tem um instinto muito difícil de lidar, né? Então, as pessoas elas confrontam com ele porque ele tem autismo, né? Ele tem uns piripaques aí. Mas, assim, eu não levo em relevância essas revoltas que ele tem, não, porque ali é fogo de palha. Eu já aprendi que é fogo de palha. Tudo que ele fala, assim. Mas em questão de tecnologia, eu falo para você, o cara realmente ele tá anos-luz, né? À frente de vários caras aí no mercado. Esses carros, os elétricos que ele está lançando, os autônomos, você acha já tem, eles são semi-autônomos agora, ele ainda, né? Na verdade, assim, ele está trabalhando porque teve alguns acidentes que ocorreram por causa que os caras deixaram os veículos andando sozinhos, né? Os veículos autônomos, né? E o veículo dele não é autônomo, não é totalmente autônomo. Existem níveis de autonomia, né? Todos os veículos existem. Só na China que você vê veículos autônomos e também tem uma do Google também, um veículo autônomo do Google que está regulamentado, que ele anda normal, tá? Só que os veículos da Tesla ainda não chegaram no nível 5, que tem vários níveis, né? 1, 2, 3, 4 e 5 de autonomia. Até ele chegar no nível 5, se não me engano, ele está no nível entre o nível 3 e o nível 4. Se não me engano, está entre esses níveis. Então, eles são semi-autônomos, então eles não reconhecem e eles ainda não são... eles são bem treinados, porém, eles não chegaram no nível de excelência ainda. Entendeu? Entendi. Para deixar eles apenas dirigindo sozinhos. Entendi. Ô, Ismael, fizemos as 10 perguntas, o bate-papo maravilhoso. Quero agradecer a sua presença aqui dentro das 10 perguntas. Finalizados, a falar para as pessoas que chegaram um pouco tarde na nossa live, daqui a pouco vai estar gravado no GTV e amanhã, a partir do meio-dia, já vai estar no nosso canal do YouTube. Antes de terminarmos aqui nossas perguntas, já fizemos as perguntas ao nosso programa, eu sempre peço que o entrevistado mande aquela mensagem positiva, se bem que as suas até 2030 nós estamos firmes, depois a gente não sabe. Mas você pode dar aquela mensagem para todo mundo que continua aqui, está aqui com a gente, curtindo e gostando demais da sua presença aqui dentro do programa. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês aí, né, por ter me convidado, você principalmente, José Augusto, brigadão, né? Uma coisa que eu falo para todos, estudem na inteligência artificial,
para você sempre estar dentro das novas tendências. Porque não adianta a gente falar assim, nossa, eu tenho medo, eu não vou estudar. Porque ela é inevitável. É que nem a nossa revolução industrial. Ela é inevitável. Então, a inteligência artificial também é inevitável. Porque, por mais que você queira regulamentar e colocar amarras, ela vai vir e ela vai ficar. Né? E quem se adaptar mais rápido vai ganhar dinheiro mais rápido. Quem se adaptar mais rápido também vai ter conhecimento e vai poder passar a mesma informação que hoje eu estou passando. Então, se adaptem, pessoal. Não fiquem tipo com o pé atrás, achando que, poxa, eu não quero esse negócio de inteligência artificial na minha vida, não. Né? Não façam isso. Peguem a inteligência artificial para aprimorar aquilo que vocês já conhecem. Né? Vocês podem conhecer muito mais da área de vocês através da IA. Ela vai ser como se fosse um professor. Entendo que ela é como se fosse um professor para vocês. Ela não vai ser um tirador da sua carreira, não vai extinguir sua carreira. Né? No futuro muito, assim, né? Vamos dizer assim, não tão longínquo, ela pode até substituir, mas você vai estar pronto para ir para um próximo patamar, você vai estar ali capacitado, você vai estar já em outra área, né? Você vai estar ali sendo ajudado por ela, sendo capacitado por ela. Então você não tem que ter medo, né, da revolução. Abrace a revolução, vá com prudência, utilize as ferramentas com prudência, só isso. O restante, ela vai ser como se fosse um assistente para você, fosse como se fosse o seu funcionário. Veja como um funcionário, como um professor, tá? E peguem ela e utilizem ela o máximo possível para você extrair o máximo de informação, para você gerar o máximo também de negócios. Vocês têm aí, são empreendedores, né? Utilizem. Ela está aí para ser utilizada, está gratuita. Tem muita gente aí oferecendo grátis, tá? E é isso aí. Muito obrigado aí por tudo aí. A sua presença tem uma coisa para falar, infelizmente. Aqui já passou o pessoal da sustentabilidade, o pessoal da reciclagem. Agora vem você falando da IA. Todos são assuntos para lá de importantes. Mas por que você dá um medo? Por que você recicla? Por que você não fala sobre a sustentabilidade? Por que as pessoas têm medo da IA? Por quê? Eu acho que a informação não chega em que tem que chegar. Nas classes é complicado falar em classe. Temos A, B, A, C, da C para baixo. Se essas informações não chegam, e as classes C são muito maiores que as outras, que inclusive tem muito mais informação, se não chegar essas informações, o medo vai continuar. Qual a importância da reciclagem, da sustentabilidade, do consumo... Esqueci agora, gente. Do consumo ideal, de alimentação, entre outras coisas. Falar de IA, então, quando eu comecei a falar de você aqui, nossa, eu tenho medo, não quero nem ver. Ele vai falar que eu vou perder emprego. Falei, assiste a live. O Cris Ferri, quando eu venho aqui, produção, já acabou, deixa eu só... Eu joguei tudo aqui em cima da mesa. Ele veio aqui, o Cris Ferri, ele falou muito sobre a área governamental e sobre a área da educação. Sobre se pode, né, continuar com o celular dentro da escola e não. Acho que é na Finlândia, que é na área da educação, é o número 1. Já estou tirando tudo. Celular, computador, tudo. Sim. E por causa do chat GPT, porque o pessoal está utilizando de uma forma que não deve ser utilizada. Tem inteligências artificiais que são boas para colocar em sala de aula, por exemplo. O professor está falando uma informação, a IA ela reconhece o assunto do ambiente, porque ele fala e ele reconhece, e aí ele vai buscar, por exemplo, um livro relacionado a tal informação, e aí a pessoa acrescenta mais informação, mais conhecimento. Isso é ótimo. Agora, para você ter um nível de conhecimento bacana, para você realmente saber dentro da sala de aula, é importante você ter prudência para utilizar, para você até mesmo aprender. Porque não adianta nada, né? Você ali ir para a sala de aula e colocar uma IA para fazer, porque ela não vai fazer a prova por você. Sim. Né? Entendi. Tá certo. Olha, Ismael, muito obrigado mais uma vez. Se tiver algum lançamento, alguma nova experiência, manda o link para cá para que a gente possa aí, inclusive, propagar, divulgar a seu favor. E fala de novo, rapidinho, o seu endereço. Pode falar porque você escreveu, eu apaguei aqui sem querer. O meu endereço é @ismaelpanta.
Vou deixar aqui de novo. Ok. Ismael Panta. Tá certo, tá certo. Esse é o meu arroba. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Eu estou sempre colocando lá mais stories do que posts, porque postagens. As postagens elas estão sendo tudo feitas através do perfil da Scale Rocket AI, que é onde eu falo sobre inteligência artificial. Tá, pessoal? Caso vocês queiram aí, a gente está lançando uma nova plataforma também de inteligência artificial. Ela vai também generativa, então daqui a uns 2 meses ela vai estar pronta. Só que a gente já dá consultoria, tá? Sobre inteligência artificial. As pessoas que quiserem realmente, né, falar e aprender sobre inteligência artificial, pode ir lá falar, Ismael, me ajuda. Né, eu tenho um prazer de disponibilizar para vocês um tempo, tá, para falar sobre inteligência artificial, sobre ferramentas, tá? Ferramentas que vocês pedirem lá, eu vou buscar para vocês, posso dar um review, tá? Dentro da Scale Rocket, vocês podem lá seguir, que vai ser muito bacana aí ter a presença de vocês lá. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado, Ismael. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui à sua disposição. E essa é a parceria. Conebras na área, né? É isso aí. Conebras na área, tá bom? Gente, muito obrigado. Ismael Panta, falando muito sobre a inovação, sobre a inteligência artificial. Eu quero agradecer a todos. Esse é o 10 Perguntas, fazendo conexões. E voltamos daqui 15 dias com mais um grande conteúdo. Até a próxima, muito obrigado. E amanhã tem mais. Lá no canal do YouTube, toda a entrevista com o meu grande amigo Ismael Panta, tá certo? Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Você vai esse cara.